Sabe o que acontece quando uma faísca, daquelas que a gente nem vê, encontra um coquetel químico super volátil? Bom, o resultado é um desastre. E é exatamente isso que vamos analisar hoje. O incêndio catastrófico que aconteceu num terminal industrial na Tailândia, para a gente entender, passo a passo, o que deu tão errado. Essa imagem que a gente está vendo é do dia 9 de maio de 2024. Uma nuvem de fumaça preta gigantesca subindo de um verdadeiro inferno de chamas lá no porto industrial de Maptaput, na Tailândia. E olha, não foi um incêndio pequeno não, foi um evento industrial em larga escala que dava para ver a quilômetros de distância. E o preço imediato de um desastre como esse? Bom, ele foi pago com vidas. Uma pessoa morreu na hora, com a explosão. E não parou por aí. Outras 4 pessoas ficaram feridas, todas pegas de surpresa pela violência da explosão. Para a gente entender como isso pôde acontecer, primeiro a gente precisa saber onde foi exatamente e o que tinha de tão perigoso dentro daquele tanque. Vamos nos localizar no mapa. O acidente aconteceu na província de Rayong, que fica na costa do Golfo da Tailândia. E, sendo mais específico, foi no terminal de tanques de Maptaput. É um complexo gigante, feito justamente para armazenar produtos químicos. O que chama a atenção aqui é o tamanho da operação. Esse terminal pertence ao Siam Cement Group, que é uma das maiores empresas da Tailândia. Com mais de 30 tanques guardando dezenas de produtos químicos diferentes, não é um lugar qualquer. É uma peça-chave na infraestrutura industrial do país. E dentro de um desses tanques o que tinha era gasolina de pirólise, ou paigas. Em outras palavras, é um líquido que sobra da fabricação de plásticos. O ponto principal é que ele é extremamente inflamável, super volátil. É basicamente um solvente potencíssimo, só esperando uma fonte de ignição para... Bum! Bom, com o cenário montado, vamos avançar para o momento exato do desastre. O momento em que uma tarefa de rotina, algo do dia a dia, se transformou numa tragédia em questão de segundos. Tenta imaginar a cena. 6 trabalhadores lá no topo de um tanque de armazenamento gigante. A tarefa deles era simples, rotineira. Medir quanto pigas tinha lá dentro. Eles estavam literalmente em cima de milhares de metros cúbicos de um líquido inflamável. E aí aconteceu o impensável. Uma testemunha descreveu uma nuvem de vapor aparecendo do nada e logo em seguida uma explosão. A força foi tão absurda que arremessou todas as 6 pessoas lá de cima do tanque e a coisa toda foi se desenrolando ao longo do dia. O fogo começou por volta das 10h30 da manhã. Quase 4 horas depois, uma segunda explosão, ainda maior, piorou tudo. Foram necessárias mais de 6 horas de um combate intenso aos bombeiros para finalmente conseguir controlar as chamas. Com o fogo apagado, a investigação começa. Fica a pergunta: o que poderia ter dado início a um incêndio num tanque tão grande, cheio de líquido volátil? A resposta, ao que tudo indica, está em algo minúsculo, quase invisível. Pois é, essa é a questão central. Em um ambiente lotado de vapores inflamáveis, qualquer faísca, por menor que seja, pode ser catastrófica. Então, de onde ela veio? A principal suspeita recai sobre a eletricidade estática. Sabe aquele choquinho que a gente às vezes leva quando toca na maçaneta de uma porta depois de andar um carpete? É o mesmo fenômeno, só que em um ambiente industrial como aquele, essa pequena descarga pode ter consequências explosivas. E aqui vem o ponto crucial. A investigação aponta que a própria ferramenta que os trabalhadores estavam usando para essa tarefa rotineira foi a fonte mais provável da faísca fatal. O simples ato de medir o nível do produto químico pode ter sido o gatilho de todo o desastre. E essa imagem aqui ilustra o porquê de forma brilhante. As normas de segurança internacionais são bem claras. Para medir líquidos inflamáveis é obrigatório usar equipamentos antiestáticos, como corda de algodão. Se for usada uma corda sintética, o atrito pode gerar eletricidade estática, uma faísca minúscula, uma explosão gigantesca. Mas a história não acaba com uma faísca. Porque, embora a faísca tenha sido gatilho, a investigação sugere um problema muito mais fundo. Uma falha em todo o sistema de segurança. Essa citação de um analista vai direto ao ponto. O incidente não é visto como um simples acidente de trabalho, mas como um sintoma de falhas na gestão, na prevenção de riscos. A faísca foi só o resultado final de um problema bem maior. E o impacto disso tudo vai muito além do terminal de Maptaput. Esse único evento forçou uma reavaliação nacional dos protocolos de segurança em todas as instalações industriais do país, levantando dúvidas sobre o quão seguras essas operações realmente são.
E isso tudo nos deixa com uma pergunta bem inquietante. Quando a gente olha para essas operações industriais complexas que nos cercam, quantas delas não estão operando no limite do desastre? Onde uma simples falha de procedimento, como usar a corda errada, é tudo que separa a rotina da catástrofe.